eu procurei fazer um projeto que valorizasse a Lei Paulo Gustavo. Para quem não sabe, a Lei Paulo Gustavo é uma lei de incentivo que foi feito através de um trabalho daquele artista Paulo Gustavo, que faleceu, né, na época da Covid. E ele, como era um artista muito importante, ele batalhou muito por incentivo aos artistas. E naquela época da Covid, que foi muito difícil para todo mundo, saiu a Lei Paulo Gustavo, que é o seguinte: é uma lei que tem uma verba, né, um recurso financeiro do governo federal, e ele é distribuído para o estado, para as prefeituras, e através desse recurso a gente consegue executar alguns projetos. E nós executamos um projeto de podcast, que é um formato de entrevista que foi feito com 7 pessoas. 7 pessoas, uma em cada tipo de projeto. Tem cineclube, tem podcast, tem filme, documentário. Aí a gente vai ver aqui no filme. Então o que eu fiz? Eu entrevistei as pessoas para elas contar a história delas, como que elas imaginaram em participar dessa lei, né? E como que elas pensaram em executar o projeto delas. E por que é importante a gente trazer isso aqui para vocês? Porque esse projeto é um projeto que, essa lei, né? Ela é uma lei que vai acontecer todo ano, né? E ela acontecendo todo ano, todos podem participar. Não é só para uma pessoa que é artista, igual no meu caso, eu não sou artista, né? Eu sou um comunicador. É interessante a gente entender que no meu caso, né, eu fiz um projeto de podcast. O podcast é o quê? Ele é um programa de entrevista que vai, né, para os canais de podcast. A gente tem, aqui no caso da gente, a gente usou o YouTube. Então todos os vídeos estão no YouTube, porque para nós aqui é mais popular o YouTube. Tem outras cidades maiores que o podcast é muito colocado em outras plataformas, tipo Spotify, Deezer, né? E o legal disso é porque um podcast, igual eu fiz, ele pode ser feito por qualquer um de vocês, até 2 crianças igual estão aqui, eles podem fazer. Porque o podcast, na verdade, ele foi lançado nos Estados Unidos como um arquivo de áudio, não é uma pessoa conversando com a outra. Se vocês forem ver no Spotify, tem vários podcasts, né? É um conversando com o outro, falando sobre receita, falando sobre artesanato, né? Falando sobre política, falando sobre projetos pessoais, né? São vários assuntos. E aí você está lá em casa, você liga o podcast e fica escutando, né? Aí você aprende com as outras pessoas. Só que no Brasil, o que aconteceu? Eles inventaram colocar o vídeo também no podcast. Então o brasileiro, ele inovou o podcast, porque ele virou um videocast. Quase ninguém fala muito sobre isso, né? Mas na verdade não é podcast, é videocast, né? Porque está filmando também e a pessoa está podendo assistir, né? E muita gente gosta do videocast mais do que o podcast, porque vê a pessoa falando, vê o semblante da pessoa, se ela, né, tá passando uma emoção, se não está, se ela está gostando, se não está. Então assim, aí eu vou passar para vocês então, para vocês assistirem, e eu queria pedir a vocês que divulgassem isso para as outras pessoas, que agora no meio do ano a Secretaria de Cultura deve começar a divulgar, né? Nós já estamos divulgando em 7 Lagoas um evento que vai acontecer agora no dia 12, que é um fórum sobre o edital, que não é o da Lei Paulo Gustavo, chama Lei Aldir Blanc, que também é para os artistas, para as pessoas fazerem projetos. Pode fazer projeto de produção de artesanato, né? Pintura, um monte de coisa. Tá bom, gente? Então vamos ver? Vamos assistir? O podcast chama Tô Dentro, por quê? O Tô Dentro significa que eu fui aprovado, né? Então Tô Dentro, por quê? Porque nós fomos aprovados, então nós estamos dentro do processo. Bate-papo sobre a Lei Paulo Gustavo. Nosso podcast hoje recebe
Capucci Júnior. Estamos recebendo aqui o Blake. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E hoje eu estou recebendo aqui uma grande amiga nossa, que é a Linda Martins, está conosco aqui. Estou recebendo aqui a Maria Eduarda e também a Luísa Catábriga. Que nome diferente, hein? Estou recebendo aqui Um que já estava pronto, um roteiro de 120 páginas, registrado. E a sorte que estava registrado, e às vezes você entrando em um, você não pode entrar no outro, essas coisas, né? Então, assim... Apaixonados, a gente, através do documentário, a gente podia contar a história de cada um, porque eles contam como chegaram na praia, como eles entraram na banda, conhecer os familiares, né? Como é possível a gente acreditar nessa... Ele também tornou um incentivo para as outras pessoas. Porque quem assistir esse vídeo aqui vai poder entender bastante. E você viu o universo que é a coisa. Né? Você viu ali, tem o cara que fez um clipe contando a história da rua dele, né? Das pessoas da rua, da família, né? Então todo mundo pode ter um projeto diferente, né? Que envolve crianças, que envolve artistas, adultos, né? E tem outros projetos. Aí a questão é ficar ligado nas leis, né? Porque agora, por exemplo, começa a discutir sobre o que vai ser feito com o dinheiro da lei Aldir Blanc, que é mais de 2 milhões, né? E depois, no meio do ano, vem a lei Paulo Gustavo. Além de outras leis que tem no Estado, o tempo todo tem lei, né? E aí, você pensa assim, eu vou ficar com esse dinheiro todo para mim? Não, você não vai ficar com tudo para você, né? Mas você vai fomentar uma cadeia produtiva, né? Todo mundo que participa, ele ganha o seu salário, né? E isso é bom para a nossa cidade, né? Que acaba movimentando a cena cultural, né? E lembrando, gente, que a Secretaria da Cultura, ela tem uma equipe especializada nessa área. Não entendo nada. Não, lá tem uma equipe que pode te ajudar, pode te explicar, pode te direcionar para escrever o seu projeto. Os importantes. Primeiro, não pode se preocupar demais que você tem que escrever o projeto. Você viu ali que eles citaram ali, tem o Eric Pinguim, que tem um coletivo de pessoas, tem um pessoal lá no Quintal do Boi, tem o pessoal da Overim também, Overim, né? Eu queria também era que cada um que pudesse falar o seu depoimento aí, o que vocês acharam. Fica em pé e fala. É bom, gente. Tem alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida? Vamos, meninada. E aí, Laura, fala. Ela estava falando. Muito legal, né? Eu tenho muitos projetos, eu pensei até em uns projetos para incentivar pessoas a fazerem mais artesanatos. Eu achei muito legal, inspirou a gente. E o artesanato é fortíssimo nessa coisa de projeto aí. Né? Com as crianças, né? Eu estou gostando muito dessa ideia da oficina do artesanato. Ela chamou a atenção demais das crianças, né? Porque a princípio, quando a gente foi fazer a inscrição, aí vai aparecer as pessoas, né, com mais idade, que estão ali querendo sair da mesmice, né, da rotina de casa. Mas a maior número é criança que apareceu para fazer, e adolescentes, né, que a gente não esperava, foi o que apareceu. Muitos adolescentes e crianças entre 8 e 9 anos, apareceu muitas crianças. Então, assim, esse é uma ideia de projeto, porque foi muito bacana. E aí, para incentivar também nos outros lugares, ou né, as outras crianças, que essa oportunidade serve para elas também. Porque, por exemplo, o crochê, o tricô, ele tem uma visão muito de que quem faz crochê e tricô é a avó. É a pessoa mais velha, sabe? Então, assim, hoje em dia não é uma fonte de renda, é uma fonte de pessoa desenvolver trabalhos maravilhosos, porque dá muita possibilidade, muita abertura para as pessoas de trabalho. Então, é uma terapia. É uma terapia maravilhosa, é um anti-estresse, é uma forma muito gostosa de passar o tempo, e as crianças, uma forma muito bacana de tirar elas do celular, da tela, e desenvolver a criatividade, desenvolver ali uma coisa que ela tem um sonho de fazer,
A Laura, por exemplo, um exemplo, né? A Laura, a Ayla, são meninas que, assim, têm uma ideia e já quer construir essa ideia muito rápido, sabe? Não fica esperando, já chega aqui com a ideia pronta, com o projetinho pronto. Então, assim, isso é muito bacana, porque aí ela aguça também a criatividade e desenvolvimento da criança. Então, foi muito bacana essa ideia do projeto da oficina ser levado também para as crianças. Também. Foi muito bacana que a vice-diretora foi lá na sala e falou: você tem que subir lá na quadra, você vê as meninas todas na hora do recreio fazendo crochê. Gracinha, Olha que coisa bom demais. incrível isso, né? Então, muito bacana, porque a gente não esperava e foi uma coisa assim muito espontânea que aconteceu e que dá a gente possibilidades enormes de projetos, de trabalho, e a gente fica até, a gente mesmo, né? Eu, no meu caso, eu vim com uma ideia e minha ideia já era. Eu já tenho agora outros projetos, outras coisas para trazer, inovar. Igual essa ideia do livro mesmo, a gente já está com um projeto de fazer capas de livro, porque está pedindo muito, está sendo muito procurado. É uma coisa bacana, de crochê. Olha que legal. Então é muito legal isso. E outra coisa, aqui é um resumo, né? É um compilado dos 7 vídeos. Os 7 vídeos, um de cada um, está no YouTube. Qualquer um de vocês pode acessar. É só ir lá e colocar YouTube/TV Sete Lagoas. Aí vocês conseguem acessar os vídeos, né? Tem outros vídeos lá também, mas vocês conseguem assistir um por um, porque às vezes você fala assim, eu gostei mais do projeto de um aqui. Eu quero ouvir ele contar sobre o projeto dele, como é que ele fez. Eu quero anotar um dado aqui de alguém. Então, 7 vídeos estão disponíveis no YouTube. O crochê me ajudou muito num momento difícil na minha vida e me deu mais calma, me deu mais segurança, me ajudou bastante. Que bom, hein? Que linda, gente. E agora Maravilhosa. você tem que repartir isso para outras pessoas. Isso aí. E fazer, vai fazendo, vai guardando, vai Coisa mais tirando foto. linda. Que o dia que você falar assim, agora eu quero entrar com um projeto, você já tem seu portfólio. Isso é importante, é. O segredo da vida é o seguinte, a vida dá muitas voltas. Um dia você chora, mas tem muitas vezes que você sorri. Né? Então, se você seguir em frente, você vai conseguir. Obrigada. Anteontem eu falei para uma pessoa uma frase que eu achei a pessoa pessimista. Aí eu falei para ela, você é o que você pensa. Tem que pensar sempre positivo, pensar que você vai conseguir as coisas, só você ir em frente, seguir, você consegue. Ele fala que o universo conspira a seu Mas favor. você vê, o dia que você acorda assim, mal, aí se você não levantar, o dia todo vai ser ruim. Vai ser ruim. Isso aí. Aí tem tempo, né? Hoje nós convidamos aqui Santiago da TV Sete Lagoas, tá? Ele é uma TV comunitária e eles participaram de um projeto da Lei Paulo Gustavo. Depois ele vai falar especificamente do projeto que ele vai apresentar aqui hoje. O Kaique foi convidado para o lançamento do podcast e nesse lançamento do podcast nós visualizamos lá algo que tem muito a ver com as nossas oficinas, principalmente com as oficinas de informática, porque o podcast é algo ligado à comunicação, mas eu acho que também isso é muito ligado à tecnologia. E quando se fala de tecnologia, fala de evolução, fala de transformação e fala de nova visão de mundo. Então aqui nós convidamos o Santiago e a sua equipe, né? Hoje está aqui Joana acompanhando, para poder estar apresentando para vocês aqui e falando um pouco para vocês o que é podcast, que é algo novo e algo que todo mundo precisa, pode conviver com ele ou pode até criar um podcast próprio para cada um. Né? Então, Santiago, com você. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente já esteve aqui ontem, né? De manhã. Para a gente foi uma surpresa muito agradável. E a gente retorna hoje com
uma expectativa maior ainda, porque falaram que a sala hoje estava mais cheia, realmente tá. A gente participou de um projeto em Sete Lagoas e ele é vindo de uma subvenção. Subvenção é uma espécie de recurso que o governo federal oferece para a gente desenvolver projetos. E essa subvenção, ela chama-se Lei Paulo Gustavo. Muitos apelidam de LPG. A Lei Paulo Gustavo, ela surgiu daquele artista que faleceu na pandemia, não sei se vocês lembram. O Paulo Gustavo, ele fazia filmes, né? Fazia programas de televisão. Ele defendia que precisasse de que as pessoas pudessem ter recursos para elas poderem produzir trabalhos delas. Porque muitas vezes os artistas eles têm dificuldades financeiras para eles poderem se desenvolver, né? Esse podcast, por exemplo, que nós vamos apresentar para vocês, nós entramos, né, com um projeto que ele era para explicar a própria Lei Paulo Gustavo, para você ver que interessante. No início a gente não foi aprovado, a gente foi aprovado na segunda fase. Só que para a gente foi importante porque nós recebemos, a equipe toda, nós recebemos R$10 mil para pagar o projeto. Então, através disso, nós podemos contratar as pessoas, alugar estúdio, né? E dentro do nosso próprio podcast, tem uma pessoa que participou contando que ela também participou de um podcast. E é interessante vocês observarem que, igual o Renato falou, o que é um podcast? Podcast é um bate-papo que foi criado e lançado pelos americanos, né, nos Estados Unidos. Podcast é uma conversa, uma entrevista que duas pessoas ou mais pessoas fazem e colocam na internet para as outras consumirem aquele conteúdo, né, para elas ouvirem. E aí o que acontece? Só que no Brasil, nós brasileiros somos muito custosos, né? Aí nós inventamos de colocar o vídeo também. Então aí no Brasil, na verdade quase ninguém fala, mas virou videocast. Então no Brasil você pode tanto acompanhar, né, com o áudio como também com o vídeo. Tem vários podcasts que você escuta, né? Você só coloca no celular e escuta, né? Mas no Brasil a maioria deles tem vídeo também. E aí eles colocam nas plataformas que tem no celular, tipo, tem um que chama Deezer, tem aquela outra. E aí na contagem da história deles, eles vão mostrar para vocês como que é participar da Lei Paulo Gustavo, qual que é a expectativa deles, como é que eles fizeram para participar, se fez sozinho, se fez junto com alguém, para que eles pudessem também ganhar esse dinheiro. E são 7 categorias, né, que tem a Lei Paulo Gustavo. Então, lá tem o podcast, lá tem apresentação de filme, tem criação de clipe musical, tem gente que canta música, né, quer fazer um clipe musical, e aí eles fizeram, tem de filmagem, de documentário, até vai contar a história lá da banda, não sei se vocês conhecem a banda Apaixonados, que é da PAI, que é um projeto também que eles fizeram. E aí a gente mostra isso para vocês se incentivarem aqui também, a vocês juntarem o potencial que vocês têm aqui na escola, para vocês também entrarem nesses projetos, para vocês receber esse recurso, esse dinheiro que é disponível pelo governo, para vocês poderem fazer os projetos seus. Pode fazer até no próprio celular, não seria bom? Então vocês assistem com atenção e depois vocês conversem sobre isso, vocês procurem informações, porque a Secretaria de Cultura de Sete Lagoas, logo ela já vai lançar mais um edital. Já está discutindo agora um outro edital, que chama Lei Aldir Blanc, que são R$2 milhões que vai ser distribuído para Sete Lagoas, e depois volta também a Lei Paulo Gustavo. A lista? Tô dentro, iniciando o nosso podcast. A partir desse momento a gente vai trazer para você um bate-papo muito interessante. Vamos falar sobre um assunto que mexe com a cabeça de muita gente. A gente vai fazer aqui um bate-papo sobre a Lei Paulo Gustavo. Você ter a intenção de participar, não importa. Se você não sabe nada, você vai participar aí das reuniões, né,
Primeiro você vai ler o edital bem atento. A Secretaria de Cultura de Sete Lagoas, ela faz reuniões, né, com os proponentes. Como, né, escrever da maneira certa. Você optou por documentário. Por que a questão do documentário? É porque eu acho que com o documentário, como o nosso... assim, com os amigos, e a Duda começou a me contar dessa história, porque ela estava fazendo um trabalho para a faculdade. Ela estava usando esse tema para fazer um trabalho de faculdade. De acordo com cada tema, né, tempo de filme, para a gente poder exibir eles lá no bar. Queria que você fizesse aí pra gente um resumo sobre o seu projeto, o que é ele, né, nome, direito. Trabalhou duro para cuidar dos filhos e tal. Então essa música é bem íntima nesse ponto de pessoas, né, que já se foram e de pessoas que ainda estão aí, de mães guerreiras, né, que essa música fala disso também, né, de uma mãe guerreira. Como é que você formou? A gente fez as reuniões todas aí, eu lembrei que tinha que fazer uma coisa que chama vinheta. Aí eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Fiquei o dia inteiro pesquisando na internet e peguei essas imagens aí. São várias imagens, eu devo ter pegado mais umas 100 imagens, aí eu escolhi essas aí. Aí você viu como é que faz elas na sequência direitinho e fica bem chamativo. Então, todo podcast também geralmente tem uma vinheta, né? Aí você pode tanto fazer elas com imagens que já existem na internet, porém elas têm que ser gratuitas, elas não podem ser imagens que tenham direito autoral. Porque se ela tiver direito autoral, você põe lá no YouTube e o YouTube simplesmente tira o seu vídeo do ar. Ou então ele manda uma boleta bem cara para você pagar. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso, né? E aí você pode fazer também, você pode pegar um celular ou uma máquina fotográfica e tirar as fotos, né? E aí lá no programa você faz elas movimentar. Então, para começar um podcast também tem que ter a vinheta, né? Eu queria que vocês também participassem e falassem o que vocês acharam dessa ideia. Ninguém tem? Eu acho que falar sobre a história de Sete Lagoas. Aí tá falando aí, ó, história de Sete Lagoas. Bom. Mas em qual história você fala assim? Porque tem muitas histórias, né? Você fala do desenvolvimento desde o início? Desde quando... eu acho que aqui em Sete Lagoas era um bocado de vilas separadas. Eram umas vilas, né? Inclusive parece que até quem passou por aqui foi o Tiradentes. Tiradentes passou por aqui. Foi. Tiradentes passou por aqui e ainda hospedou aqui. Então muita gente vinha hospedar aqui. Então aquela região do Boa Vista ali, ela era famosíssima, muita gente, né? Tem uma história linda aquela parte ali. Tá vendo? Muitos assuntos que tem, você pode falar sobre Sete Lagoas, você pode falar, vamos fazer um podcast sobre bordado? Como é que é bordado? Você gosta de bordar? O que você gosta de fazer? Entendeu? Esse tipo de linha, tem muita linha diferente. Eu tive uma ideia aqui. Vamos fazer o podcast. O podcast vai chamar Podcast Bordando. Entendeu? Aí você põe uma câmera num outro no outro, as duas pessoas estão pintando e bordando. Gente, nosso podcast hoje, nós estamos aqui. Hoje nós vamos bordar aqui uma cesta. E começa a conversar, contar caso, e não sei o quê. Aí você coloca na rede social, sabe o que acontece? Tem um monte de gente assistindo, porque o povo hoje está sedento de conteúdo carente popular. As pessoas querem ver as coisas. Você já viu o pessoal que faz rede social? Eles filmam eles fazendo as coisas, né? Cara limpando o jardim, ou arrumando a casa, não sei o quê. Aqueles populares são os que mais dão embora, né? Porque as pessoas estão interessadas em ver como é a vida do outro. A senhora para falar, que a senhora participou ontem hoje, e se ela fizesse uma fala aqui. Então, fomos convidados, né, pelo Santiago para conhecer o projeto Tô Dentro, o podcast Tô Dentro, e ele apresentou para a gente a questão das leis de incentivo, que é, né, o fomento à cultura, à tecnologia, a tudo, né, a todas as áreas. Então, aquilo que eu falei com vocês quando eu fiz o convite, né, eu recebi o convite do Renato e passei para vocês o convite de vocês, adolescentes, que estão aí dentro da escola, celular, né,
a toda hora, infelizmente, o que não deveria acontecer, mas acontece. Ideia, gente, tem muita coisa que vocês podem criar dentro da escola. Vocês podem usar para fazer um momento no recreio, criar, não sei, uma rádio, fazer uma movimentação entre vocês. Deixa eu fazer só um parênteses aqui. Eu trabalho na TV Sete Lagoas há 15 anos. A TV Sete Lagoas, quando ela surgiu, ela era uma TV só na internet. Entendeu? E aí depois ela se transformou numa TV normal e todos vocês podem assistir ela no celular. É só você ir lá e baixar o aplicativo da TV Sete Lagoas e você assistir ela no celular. E agora, recentemente, tem 6 meses, eu criei uma rádio web. É uma rádio no celular também. Você pode baixar aí para você ver, ó, Rádio Sete Lagoas. Você baixa lá e você vai ouvir a Rádio Sete Lagoas no celular. É uma coisa que até vocês podem fazer, tão simples que é. Então, assim, são todos jovens, cabeças frescas e oportunidades estão aí disponíveis para vocês, batendo na porta. É isso. E o celular é uma ferramenta, né? E muito boa. Basta saber usar. Né? Colocar criatividade. Que a gente sabe que eles têm, né? Demais. Tem. Demais, né? Então, tá aí uma excelente oportunidade. Uma dica. Marlene ontem, né, com as alunas e hoje também, elas presentes, já querendo fazer um projeto, né, Marlene? Dentro da oficina para poder fomentar, né? Então, tá aí as ideias. E essa questão do podcast, uma mensagem muito positiva que a gente traz através do podcast, que é a comunicação. Vocês lembram, talvez nem todo mundo aqui vai saber dessa frase, mas era um antigo apresentador que se chamava Chacrinha. Né? Chacrinha falava assim, ó, quem não se comunica se estrumbica. Entendeu? Por quê? Porque a comunicação ela é uma chave para você chegar mais longe. A partir do momento que você tem uma ideia, se você ficar com ela só na sua cabeça, não vai adiantar nada. E aí você fala assim, mas eu não consegui. O moço veio cá e falou comigo e eu comecei lá e eu não consegui. Não tem problema. Sabe por quê? Você vai fazendo, você faz um projeto aqui, você vai, apresenta numa sala, depois você apresenta no pátio, depois você apresenta na rua. Só que uma coisa que você tem que fazer, sabe o que é? Registrar. Você tem que tirar foto disso e guardar. Vai registrando, vai guardando. Aí a hora que vier um projeto grandão desse, você vai montar um negócio que chama portfólio. Portfólio é você contar a sua história. Aí você fala, eu já fiz um projeto dentro da sala, eu já fiz um projeto na rua, eu já fiz um projeto no campo de futebol. E aí, aquela história sua, o cara que vai aprovar, ele olha assim, ó, esse rapaz tem muito tempo que ele está se esforçando. Aí, o seu portfólio que te aprova, entendeu? Lógico, né? O seu projeto junto com o seu portfólio. Então, por isso que às vezes você vai fazer um monte de coisa e não vai ganhar nada com ela. Mas você vai ganhar uma experiência tão grande que lá na frente, por exemplo, ou você pode virar um artista, né? Ou você pode virar um grande profissional, ou você pode entrar nesse negócio aí de projetos. Nós vamos agradecer a todos vocês e lembrar que esses podcasts, todos eles estão lá no YouTube. Então, quem quiser assistir, são 7 podcasts diferentes. É só você ir no YouTube e colocar YouTube/TV Sete Lagoas. Você vai procurar lá os vídeos. Tem os 7 podcasts, que é o podcast Tô Dentro. Tem outros vídeos lá. Tem o documentário também que a gente fez, da Dona Altiva. E tem outras entrevistas, coisas de futebol, né? E tem também um outro podcast que foi feito por outro amigo nosso. Então, vocês podem assistir se quiserem. Tá bom? Muito obrigado.